Vem comigo, avante você, concurseiro, você que derrama sangue nos livros e tá louco. Louco pra quê? Pra pagar imposto de renda. Professor Lucas Neto, e eu estou aqui para conversar contigo de concurseiro para concurseiro. Fui aprovado em vários concursos federais e quero também que você seja aprovado. É esse o nosso trato. E ó, que assunto massa para a Polícia Rodoviária Federal, que eu tenho o prazer de ter trabalhado junto com a Polícia Rodoviária Federal quando estava nas atividades da fronteira com o Paraguai junto ao Ministério Público Federal. Então vem comigo. Teoria dos atos administrativos. Não há lei para estudar a teoria dos atos administrativos. Em contrapartida, tal estudo é referenciado pela doutrina do direito administrativo. O que é que a gente, como base, tem que ter quando estuda atos administrativos? O conceito de ato administrativo. E qual é o conceito de ato administrativo, professor? É uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, capaz de criar, resguardar, extinguir ou modificar direitos, produzindo efeitos jurídicos imediatos, dentro do ramo do direito público. Então são palavras-chave que vão te levar ao conceito de ato administrativo. E aqui eu já quero que você grave uma observação fatal que vem e pode ser cobrada no próximo concurso da Polícia Rodoviária Federal. Não confunda ato administrativo com contrato administrativo. Não confunde ato administrativo com contrato administrativo. Enquanto o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, o contrato administrativo é uma manifestação bilateral de vontade da administração pública. Belezinha? Show de bola, derramando sangue nos livros e louco para pagar imposto de renda. Atributos do ato administrativo. Quais são os atributos do ato administrativo para que você, caro concursando da Polícia Rodoviária Federal, leve para sua prova? Os atributos são conhecidos. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, eu tenho a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. Lembrando que a tipicidade é um atributo exclusivo da doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro. Todos os outros atributos estão referenciados nas principais obras doutrinárias do direito administrativo. Essa presunção de legitimidade é uma chamada presunção iuris et jure ou uma presunção iuris tantum? É a presunção iuris tantum, professor. Por quê? Porque é uma presunção relativa. Admite-se prova em contrário. Então, meu amigo, se eu tenho uma multa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal a mim, eu vou poder recorrer da multa, não vou? Por quê? Porque a administração pública tem a presunção de legitimidade, mas, entretanto, todavia, contudo, essa presunção não é absoluta. É uma presunção o quê? Relativa. Iuris tantum. Então, admitir-se-á prova em contrário. Belezinha? Eu tenho a autoexecutoriedade. Destaco aqui que a autoexecutoriedade se subdivide em dois elementos. Eu tenho a executoriedade, que é quando a administração se utiliza de meios diretos de coerção. Então lembra do uso da força, por parte da administração, por exemplo, numa dissimulação de uma passeata racista que esteja sendo realizada em uma rodovia federal. A Polícia Rodoviária Federal poderá intervir em tal passeata racista. Pode sim. Executoriedade, uso da força, meios diretos de coerção ou de coação, como queira. E eu tenho também a exigibilidade. Professor, o que é a exigibilidade? É quando a administração se utiliza de meios indiretos de coação, e eu cito aqui a multa. Como maior exemplo, eu tenho a multa. A tipicidade é o atributo do ato administrativo que corresponde a figuras pré-determinadas em lei, capaz de fazer com que seja produzido o ato administrativo, ou seja, é corolário do princípio da legalidade. Se a tua prova da Polícia Rodoviária Federal disser que o princípio da tipicidade é corolário do princípio da legalidade, está correto. Se disser que o atributo da tipicidade é corolário do princípio da legalidade, também está correto. Fique esperto nisso. Já a imperatividade é o atributo do ato administrativo
que faz com que ele se aplique à sua vida, independentemente da sua concordância. Meu filho, minha filha, fique bem esperto. Você que está acompanhando esse vídeo não pode ser otário de perder questão. Você é muito mais sensacional do que aquilo que você imagina. Então a tua prova vai querer confundir a autoexecutoriedade com imperatividade. A autoexecutoriedade é o atributo do ato administrativo que faz com que ele se aplique à vida do administrado, independentemente de ele ir buscar um apoio do poder judiciário. Já a imperatividade é o atributo do ato administrativo que se aplica à vida do administrado, independentemente da sua concordância. Palavra-chave quando falar em autoexecutoriedade, poder judiciário. Palavra-chave quando falar em imperatividade, independentemente da concordância do administrado. Independentemente da concordância do administrado. Quando eu tenho os requisitos do ato administrativo, você tem que lembrar dos seguintes: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São, nesse caso, os requisitos do ato administrativo. Competência é o sujeito do ato administrativo. Está sempre na lei e, em regra, é irrenunciável, mas é possível, de acordo com o artigo 12 e 13 da Lei 9.784 de 99, que rege os processos administrativos federais, que haja o Instituto da Avocação e da Delegação, que são características, diga-se de passagem, do princípio da hierarquia ou do poder hierárquico que rege a administração pública como um todo. Então fique esperto, competente é o sujeito relacionado ao ato administrativo, é quem tem a possibilidade de produzir o ato administrativo. Finalidade é onde é que o administrador público, que o agente público deseja chegar na produção desse ato administrativo. Rapaz, o que ele está querendo, hein? Produzindo esse ato administrativo. Qual é a finalidade da administração pública na produção desse ato administrativo? Forma é a exteriorização do ato administrativo no universo jurídico. Forma é a exteriorização do ato administrativo no mundo do direito. Não se esquece disso. Motivo é o pressuposto de fato e de direito que faz com que o ato administrativo seja produzido. E o objeto é o conteúdo jurídico do ato administrativo. Vem comigo bem aqui para que você, falando de motivo, não confunda com a chamada teoria dos motivos determinantes. Isso aqui para concurso federal é batata, meu filho. Vez e outra sempre cai. E eu aposto sim que ao falar em motivo na prova da Polícia Rodoviária Federal, você perceba alguma coisa ligada à teoria dos motivos determinantes. O que é que eu destaco? A teoria dos motivos determinantes é quando eu tenho uma situação discricionária, só que diante da minha discricionariedade, em que eu não precisava justificar nada, eu fui lá como autoridade competente, imagine, e justifiquei os motivos que me fizeram tomar aquela atividade. Agora eu fiquei preso à minha palavra. Se eu fui inventar de falar, eu estou preso à minha fala. Por exemplo, eu sou autoridade competente. Aí eu tenho aqui o João. O João é meu subalterno. Eu acabei de nomear João para um cargo em comissão. 2 anos depois eu chego pro João e digo: João, não dá mais para você ficar nesse cargo de comissão não, porque a gente não tem mais verba para lhe pagar não, meu filho. E eu acabei exonerando o João. Ei, o cargo em comissão é de livre nomeação e de livre exoneração. Você sabe disso. Eu poderia simplesmente exonerar o João sem explicitar os motivos que me fizeram exonerá-lo, mas eu decidi fazer o quê? Explicitar os motivos. Agora, meu amigo, eu fui pego na merda, eu fui pego na palavra, então eu tô na merda, vou ter que provar aquilo lá. Se eventualmente no outro dia eu coloco o Pedro para exercer a atividade de João, João pode alegar a teoria dos motivos determinantes a fim de revoltar-se contra o sistema e agora pedir uma eventual reintegração à sistemática pública. Isso é possível de acordo com a teoria dos motivos determinantes. Quando a gente fala de extinção do ato administrativo, produzindo aqui nossa seara de resumex na teoria dos atos administrativos, nos pontos imprescindíveis para a prova, nos pontos indispensáveis para a sua questão de direito administrativo, nós chegamos na extinção. Nós temos 4 situações que levam à extinção. Destacarei para vossas senhorias 2 situações. Nós temos a anulação do ato administrativo, anulação e a revogação. Anulação e revogação. A anulação é quando o ato nasce ilegítimo, o ato nasce ilegal. Quem é que vai poder anular os atos administrativos? A administração pública pode e o judiciário também pode. Já a revogação é quando o ato nasce legal, mas com o passar do tempo vai se tornando o quê, professor? Inconveniente ou inoportuno. Inconveniente ou inoportuno.
Nesse caso, meu filho, ó, só a administração pública vai poder revogar esse ato administrativo. Você me pergunta, professor, por favor, me explique. O judiciário nunca vai poder revogar um ato administrativo? Se ele tiver incorporado de administração pública, ele vai poder. Como judiciário, ele não pode. Agora, meu amigo, tenha cuidado. Apreciar a legalidade da revogação é possível sim ao Poder Judiciário. Então aqui, em alguns minutos, eu expliquei para você o que é que, para mim, como concurseiro concursado da Justiça Federal, para mim, o que é que importa quando eu estudo, quando eu abro o meu livro, quando eu abro o meu material e estudo teoria dos atos administrativos, beleza? Quero que você leve isso para a tua prova da Polícia Rodoviária Federal. Força, continua derramando sangue nos livros e louco para pagar imposto de renda. Sua vida vai mudar em breve. Até mais.